Quando a China constrói, o mundo inteiro presta atenção. Cada novo projeto supera o anterior. Maior, mais rápido e mais ousado do que qualquer outro país se atreveria a imaginar. De um porto operado totalmente por robôs a uma rodovia subaquática que nunca fecha, cada nova obra quebra mais um recorde. E ao ver até onde eles chegaram, fica claro por que os Estados Unidos parecem ter parado no tempo, como se ainda estivessem vivendo nos anos 1920. Número 8. Ponte Hong Kong, Zhuhai, Macau. De longe, ela parece frágil, como uma fita de prata flutuando sobre águas azuladas. Mas a ponte Hong Kong, Zhuhai, Macau é uma das maiores proezas de engenharia já realizadas. Um novo marco em uma das construções marítimas mais longas do planeta. O segmento final do túnel subaquático da ponte finalmente foi instalado. Mas não se trata apenas de uma ponte. É um sistema completo, que combina uma ponte, um túnel e duas ilhas artificiais operando em conjunto. Toda a ligação se estende por cerca de 55 quilômetros, sendo o maior cruzamento marítimo desse tipo em todo o mundo. O que antes levava horas de balsa ou exigia desvios demorados por rodovias, agora virou um trajeto suave, que conecta 3 cidades importantes em menos de 1 hora. Para tornar isso possível, os engenheiros tiveram que enfrentar o próprio oceano. No meio do delta do Rio das Pérolas, uma região onde ondas, marés e tufões se encontram constantemente, eles criaram 2 ilhas artificiais. Essas ilhas funcionam como grandes degraus para os veículos. Uma onde a ponte mergulha sob o mar, e outra onde ela volta à superfície. Para formar cada ilha, mais de 100 cilindros de aço gigantes foram cravados profundamente no leito marinho. Depois, cada cilindro foi preenchido com pedras e areia, criando uma base sólida capaz de sustentar estradas, túneis e construções. Fazer isso em águas calmas já seria complicado. Fazer em mar aberto, com ventos mudando a cada minuto, exigia manter tudo estável mesmo quando o mar tentava desalojar cada estrutura. Entre as ilhas está a parte mais espetacular do projeto. Um túnel subaquático de aproximadamente 6 quilômetros e 700 metros. Ele foi construído em partes, como um enorme quebra-cabeça montado debaixo d'água. Cada seção do túnel foi feita em terra firme, selada nas 2 extremidades e levada ao mar como se fosse uma balsa. Cada um desses colossos de concreto media cerca de 180 metros de comprimento, 38 metros de largura e 11 metros de altura, pesando perto de 72 mil toneladas. Uma vez na posição correta, as seções eram lentamente afundadas em uma trincheira no leito do mar e conectadas com juntas vedadas à prova d'água, enquanto mergulhadores e topógrafos verificavam cada detalhe milimetricamente. Imagine empurrar vagões de concreto do tamanho de trens para que se encaixem perfeitamente no fundo do mar, e repetir isso até ligar as 2 ilhas. Quando a última conexão foi selada, a rodovia submersa estava pronta para permitir a passagem de veículos sob as rotas de navegação mais movimentadas da Ásia acima da água. A ponte principal se estende por mais de 29 quilômetros, sustentada por pilones imponentes e cabos elegantes. Cada parte da ponte teve que equilibrar 2 necessidades opostas: ficar alta o suficiente para permitir a passagem de navios cargueiros por baixo, mas aerodinâmica o bastante para não oscilar com os ventos das tempestades. Todo o sistema, ponte, túnel e vias de acesso, foi projetado com um padrão unificado de segurança, iluminação, drenagem e saídas de emergência, para que os motoristas nunca sintam que estão passando de uma estrutura para outra. Para quem dirige, é como cruzar um tapete contínuo sobre o mar. Um projeto desse porte, claro, não foi barato. O custo total ultrapassou 70 bilhões de yuans, cerca de 18,8 bilhões de dólares, cobrindo tudo, desde a ponte principal e o túnel até as estradas de ligação com Hong Kong, Zhuhai e Macau.
O esforço humano foi igualmente gigantesco. No auge da construção, mais de 14.000 trabalhadores e cerca de 300 navios estavam simultaneamente no mar, cravando pilares, transportando seções do túnel e posicionando partes da ponte. Eles seguiam o ritmo do oceano, avançando quando o tempo estava calmo e reforçando tudo quando havia alerta de tufão. Esse esforço incansável, com pausas e retomadas constantes, durou anos, até que, finalmente, em outubro de 2018, a ponte foi inaugurada para o tráfego. Número 7. Raffles City, Chongqing. A Raffles City, Chongqing, não apenas se ergue com imponência, ela literalmente flutua sobre o horizonte como uma frota de navios navegando pelas nuvens. No ponto de encontro entre dois dos maiores rios da China, 8 torres reluzentes se elevam da península de Chongqing e, cruzando 4 dessas torres, está uma estrutura que o mundo jamais tinha visto antes. Um arranha-céu horizontal chamado The Crystal. Com quase 300 metros de comprimento e suspenso a cerca de 250 metros de altura, The Crystal é muito mais do que uma simples passarela aérea. Por dentro, há jardins, restaurantes, uma piscina, salões de convivência e um mirante que permite, aos visitantes, atravessar de uma torre a outra sem pisar no chão. De longe, parece uma nave futurista pairando sobre a cidade. Esse visual ousado foi pensado desde o início. A área de construção não era nada comum. O local está bem onde os rios Yangtze e Jialing se encontram, uma das regiões mais ventosas, inclinadas e congestionadas da cidade. Abaixo, o tráfego fluvial é constante e as ruas vivem tomadas por carros e bondes. Os arquitetos queriam que o projeto parecesse um porto no céu. Cada torre funciona como um mastro, enquanto The Crystal lembra o casco de um navio. 2 torres chegam a aproximadamente 350 metros de altura, enquanto as outras 6 alcançam cerca de 250 metros. O arranha-céu horizontal se apoia sobre as 4 torres de altura intermediária, enquanto pontes menores o conectam às torres mais altas, formando uma teia de passarelas suspensas sobre a metrópole. Visto das margens do rio, realmente parece um gigantesco navio ancorado nas nuvens. Manter essa estrutura firme em um local tão exposto exigiu algumas das soluções de engenharia mais avançadas já empregadas na China. As fundações de cada torre precisavam resistir aos ventos constantes, às variações bruscas de temperatura e até aos leves movimentos das margens dos rios. Já The Crystal foi tratado como se fosse um edifício separado, uma estrutura fechada, com sua própria armação de aço, paredes e sistemas de segurança, tudo integrado às torres ao redor. A pele de vidro e alumínio exigiu milhares de painéis, cada um moldado e posicionado com precisão para que a superfície parecesse lisa e contínua, seja vista da rua ou de perto, junto às janelas. Mas o verdadeiro espetáculo foi o método de construção. The Crystal não foi montado como uma única peça. Ele foi construído como um quebra-cabeça de 9 grandes blocos. 4 dessas seções foram erguidas diretamente no topo das torres, como se estivessem construindo um navio sobre telhados. As outras 3 seções foram montadas no solo, cada uma do tamanho de um pequeno edifício. Depois, foram içadas lentamente a centenas de metros do chão por guindastes especiais. Cada içamento precisava ser feito apenas quando o tempo estivesse completamente calmo, já que uma rajada de vento poderia balançar a peça como um pêndulo. Uma vez no alto, as equipes posicionavam as seções com precisão absoluta até que elas se encaixassem perfeitamente. No auge da obra, mais de 6.000 trabalhadores se revezavam no local. Soldadores, operadores de guindastes e engenheiros trabalhavam em sincronia, enfrentando chuva, neblina e os ventos imprevisíveis dos rios. O custo do projeto foi tão ousado quanto seu design. Cerca de 4,1
8 bilhões de dólares. Esse valor incluiu não só as torres e o arranha-céu suspenso, mas também um shopping gigantesco na base, escritórios, apartamentos, um hotel e todas as pontes e passarelas que conectam o complexo. Quando a Raffles City Chongqing foi inaugurada no final de 2019, a população apareceu em peso. O shopping recebeu centenas de milhares de visitantes, e o mirante de The Crystal virou um ícone instantâneo, com seu piso de vidro permitindo observar exatamente o ponto onde os dois rios se encontram. Número 6. Porto de Águas Profundas, Yangshan de Xangai. Em pleno mar aberto, bem ao sul de Xangai, os engenheiros chineses realizaram algo que parece impossível. Criaram um novo litoral e, sobre ele, instalaram um porto em pleno funcionamento. A fase 4 do terminal de águas profundas de Yangshan cobre cerca de 222 hectares de terra artificial e se estende por aproximadamente 2,4 quilômetros de costa. Desde o início, o projeto foi pensado para receber os maiores navios cargueiros do planeta. Essas cidades flutuantes que transportam milhares de contêineres empilhados como blocos de montar. As operações de teste começaram em 10 de dezembro de 2017. E a partir daquele dia, o porto passou a reescrever as regras da logística global. Antes que o primeiro contêiner pudesse ser movido, era necessário fazer terra onde antes só havia mar. As equipes de construção começaram reforçando o leito oceânico e acumulando pedras e areia até formar novas ilhas. Enormes caixas de concreto chamadas caixões foram colocadas no local e preenchidas para prender o litoral artificial contra ondas e marés. Com o solo preparado, o porto foi planejado como um imenso circuito eletrônico. Cabos de energia, linhas de dados e marcadores de orientação para veículos autônomos foram enterrados sob o pavimento trilhos. Para os guindastes foram fixados com precisão, e no centro do terminal foi erguida uma torre de controle de vidro, que funciona mais como um laboratório de tecnologia do que como um escritório portuário tradicional. Os berços de atracação foram escavados até cerca de 15,5 metros de profundidade, garantindo que os maiores navios do mundo possam atracar de frente com segurança. E então, chegaram os gigantes que movimentam o porto. À beira-mar, 21 guindastes colossais se erguem como esqueletos vermelhos, cada um capaz de levantar um contêiner de cerca de 40 toneladas com apenas um movimento. Atrás deles, 108 guindastes automáticos de empilhamento dominam os pátios de armazenagem, organizando os contêineres em fileiras altíssimas, com quase 25 metros de altura. Zigue-zagueando entre eles estão aproximadamente 125 veículos autônomos, plataformas elétricas que transitam incansavelmente entre os guindastes e os pátios, carregando contêineres de um lado para o outro 24 horas por dia. A cena lembra uma coreografia robótica perfeita, onde nenhuma máquina precisa parar para comer ou descansar. Mas o verdadeiro segredo está no sistema que comanda tudo. Em vez de comprar um software estrangeiro, Xangai desenvolveu seu próprio cérebro digital, um programa inteligente que decide exatamente para onde vai cada container, quando ele se move e qual máquina será responsável por isso. Esse sistema se atualiza a cada poucos segundos, reagindo à chegada de navios, à formação de filas de caminhões ou à desaceleração de um guindaste. Por isso, o pátio pode funcionar mesmo à noite sem iluminação artificial. Sensores, lasers e algoritmos orientam cada equipamento com precisão, mesmo sob chuva ou neblina. Construir um sistema tão tecnológico não saiu barato. O terminal custou cerca de 1,95 bilhões de dólares. Mas esse investimento fez nascer o maior porto de contêineres totalmente automatizado do mundo e também ajudou Xangai a manter seu título de porto mais movimentado do planeta. Número 5.
Elevador de navios da Represa das Três Gargantas. O elevador de navios da Represa das Três Gargantas é uma das máquinas mais surpreendentes já construídas para um rio. Ele funciona como um elevador vertical para embarcações, levantando ou baixando barcos por cerca de 113 metros em um único movimento. Isso significa que um navio de 3.000 toneladas, que antes precisava passar por 5 eclusas demoradas, agora faz o trajeto em aproximadamente meia hora. O coração do sistema é uma imensa caixa de aço. Uma câmara que transporta tanto a embarcação quanto uma camada de água. Essa câmara desliza entre 4 torres de concreto cravadas no lado esquerdo da represa mede cerca de 120 metros de comprimento, 18 metros de largura e quase 3,5 metros de profundidade. Espaçosa o bastante para receber navios de cruzeiro fluvial e embarcações de carga pesada que navegam diariamente pelo rio Yangtze. Quando em movimento, o elevador desloca cerca de 34.000 toneladas, incluindo a água, a estrutura metálica e os contrapesos. Nenhum outro elevador de navios no mundo lida com uma carga tão gigantesca. Para tornar isso realidade, os engenheiros transformaram um penhasco íngreme em uma gigantesca sala de máquinas. Eles começaram escavando profundamente a rocha e construindo fundações reforçadas para as 4 torres principais. Cada uma foi fixada diretamente no leito rochoso para suportar o peso e a vibração da câmara em movimento. Conforme as torres de concreto subiam, os trabalhadores de aço montavam a enorme caixa metálica em partes no nível do solo. Cada peça tinha o formato de um grande bloco rígido de metal, grosso o suficiente para permanecer estável mesmo com ondas, e o balanço dos barcos dentro dela. As seções da câmara foram então deslizadas para dentro das torres e soldadas com tanta precisão que as emendas mal podem ser vistas. Depois, foi instalado o sistema que move tudo. Ao longo de cada torre, longas fileiras de dentes metálicos verticais foram posicionadas, combinadas com engrenagens motorizadas que sobem e descem como trilhos de um trem vertical. Dezenas de motores elétricos acionam esse mecanismo, e enormes contrapesos suspensos dentro das torres equilibram a massa da câmara. Isso significa que os motores não precisam levantar todo o peso sozinhos. Eles apenas guiam o movimento com eficiência. Os engenheiros escolheram esse sistema de cremalheira e pinhão, porque os níveis da água acima e abaixo da represa variam bastante ao longo do ano. Um elevador tradicional com cabos seria arriscado demais, mas esse sistema pode operar mesmo com grandes mudanças no rio. Antes de permitir a passagem de qualquer navio, toda a estrutura passou por testes rigorosos e repetidos. A câmara foi operada vazia, apenas para verificar engrenagens, sensores e freios. Depois, foi enchida com água e usada em elevações completas de teste, com sensores monitorando a tensão em cada parafuso, viga e rolamento. Quando o primeiro navio cargueiro usou o elevador em julho de 2016, o teste foi um sucesso. Em 18 de setembro do mesmo ano, o sistema foi oficialmente aberto para a operação limitada, reduzindo instantaneamente um processo que antes levava horas para apenas alguns minutos. Hoje, centenas de embarcações atravessam esse elevador toda semana, como se ele sempre tivesse feito parte do próprio curso do rio. O elevador é apenas uma parte do gigantesco complexo da Represa das Três Gargantas, cujo custo total chegou a cerca de 31,8 bilhões de dólares, e o elevador foi uma das últimas e mais caras adições para completar todo o sistema da represa. No auge das obras, quase 40.000 trabalhadores atuavam ao longo de toda a infraestrutura do projeto. Número 4. Aeroporto Internacional Daxing de Pequim. Visto do alto, o Aeroporto Internacional Daxing de Pequim parece uma estrela do mar dourada, estendendo seus braços pelas planícies ao sul da cidade.
Mas, por dentro, a sensação é completamente diferente. Um espaço fluido, imenso, iluminado e surpreendentemente suave. Só o terminal principal ocupa cerca de 700 mil metros quadrados, o que faz dele um dos maiores edifícios únicos do planeta. Ao todo, o aeroporto cobre aproximadamente 46 quilômetros quadrados e está localizado a cerca de 47 quilômetros do centro da capital chinesa. Ele foi projetado para aliviar a sobrecarga do aeroporto mais antigo de Pequim e também para integrar em um só lugar transporte aéreo, ferroviário e rodoviário, funcionando como um gigantesco centro de conexões multimodais. O grande segredo está no layout. Enquanto a maioria dos aeroportos obriga os passageiros a cruzar longos e cansativos corredores, Daxing foi planejado para reduzir esse esforço ao mínimo. Todo o edifício se expande a partir de um saguão central, sob um teto curvo e ondulado que parece ganhar vida com a luz natural. As vigas de aço do teto, além de elegantes, cumprem o papel de sustentar vãos enormes, sem a necessidade de encher o ambiente com colunas. Clarabóias estrategicamente posicionadas enchem o terminal com uma iluminação suave e natural. Já o plano, em vários níveis, mantém os passageiros de voos domésticos e internacionais em rotas separadas e bem organizadas. Realizar algo tão grandioso exigiu um esforço de construção em escala quase inacreditável. As obras começaram no final de 2014 e, em apenas 5 anos, o núcleo do projeto estava finalizado. Um feito quase inacreditável para uma obra dessa magnitude. Antes que qualquer pilar fosse erguido, as equipes passaram meses reforçando o solo macio sob as pistas e áreas de taxiamento. Depois, veio a estrutura metálica. Centenas de peças gigantes de aço foram içadas e encaixadas em uma coreografia precisa, formando um quebra-cabeça monumental que deu forma ao teto. O cronograma da construção não tinha margem para erros. Primeiro as fundações, depois as estruturas, a cobertura e, na sequência, começou a instalação dos sistemas de bagagens, fiação elétrica e equipamentos de segurança escondidos sob o chão. Tudo precisava andar em sincronia perfeita. Qualquer atraso em uma etapa comprometeria o todo. No auge da construção, mais de 40 mil trabalhadores estavam ativos no canteiro diariamente. Enquanto as equipes de aço montavam as seções superiores, as de concreto moldavam os saguões lá embaixo. Eletricistas instalavam quilômetros de cabos, ao passo que outros times colocavam os painéis de vidro, os revestimentos e a iluminação final. Mas é no subsolo que se encontra uma das maiores inovações do Daxing. Um gigantesco terminal de transporte terrestre, construído diretamente sob o aeroporto, com cerca de 80 mil metros quadrados. Essa área conecta linhas de metrô, trens regionais e ferrovias de alta velocidade diretamente ao coração do terminal. Assim, é possível desembarcar de um voo, pegar as malas, descer uma escada rolante e estar em um trem rumo ao centro da cidade em questão de minutos. Evidentemente, tudo isso teve um custo à altura. A construção do aeroporto em si, pistas, terminal e sistemas de aviação, consumiu aproximadamente 17 bilhões de dólares. Mas, ao incluir todas as vias expressas, ferrovias e a infraestrutura urbana que o cerca, o valor total salta para cerca de 63 bilhões de dólares. Número 3. Centro Financeiro Ping An. O Centro Financeiro Ping An não é apenas um arranha-céu, é um verdadeiro desafio de engenharia transformado em arte. Com cerca de 600 metros de altura, ele domina o céu de Shenzhen como o 5º edifício mais alto do mundo e o mais alto do sul da China. Visto de fora, parece simples, uma única torre elegante que se afina à medida que sobe em direção às nuvens. Mas tudo em seu design foi pensado para enfrentar os problemas que surgem com essa altura extrema: vento, peso, raios
e o próprio passar do tempo. O edifício é sustentado por 8 colunas gigantes posicionadas ao redor de um núcleo central de concreto. Conectando essas partes, grandes treliças de aço funcionam como músculos, garantindo que toda a estrutura se mova como um corpo único. A forma pontiaguda e aerodinâmica da torre não é só bonita, ela reduz a pressão do vento em cerca de 1/3, o que ajuda a manter o prédio firme mesmo durante os tufões que frequentemente atingem a costa chinesa. O trabalho mais difícil começou antes que qualquer andar fosse erguido. O local da construção fica colado a uma linha de metrô em operação, o que obrigou as equipes a escavar uma fundação profunda sem interferir no funcionamento dos trens. Para isso, construíram paredes de contenção espessas, cravaram estacas gigantescas no solo e moldaram uma base de concreto reforçado forte o suficiente para sustentar uma cidade vertical inteira. Só após meses de escavação e preparação subterrânea foi possível começar a erguer os andares. E quando começaram, o ritmo foi impressionante. Cada novo andar subia em apenas 3 ou 4 dias. Semana após semana, a paisagem de Shenzhen mudava diante dos olhos de quem passava. As 8 colunas externas da torre têm formato de chevron, um V invertido, e revelam um segredo estrutural. O núcleo central fornece rigidez ao edifício, enquanto as colunas exteriores lidam com o peso e as forças do vento. 4 conjuntos de estruturas metálicas horizontais, chamadas O-triggers, conectam esses dois sistemas em diferentes alturas. É como unir o centro de uma roda ao aro com raios invisíveis. Esse arranjo permite que os andares tenham plantas abertas, sem colunas no meio, algo essencial para as grandes mesas de operações financeiras e para as empresas de tecnologia que ocupam os escritórios da torre. Agora, falando da aparência, o brilho prateado do Ping An não vem de alumínio comum, mas de aço inoxidável de qualidade marítima. Cerca de 1.700 toneladas dele. Metais tradicionais se corroeriam rapidamente no ar salgado e úmido de Shenzhen, mas esse material especial mantém o visual impecável por décadas. Cada painel foi feito sob medida e instalado com precisão milimétrica, alinhado para que as linhas verticais da fachada fiquem perfeitamente retas do chão até a ponta da torre. O canteiro de obras era, por si só, uma cidade dentro da cidade. No auge da construção, mais de 15.000 trabalhadores estavam envolvidos simultaneamente. Equipes de concreto moldavam o núcleo. Times de aço fixavam as colunas gigantes. Soldadores conectavam as treliças. Técnicos instalavam os painéis da fachada a centenas de metros do chão. E eletricistas cuidavam do enorme pódio que liga o prédio ao metrô. Como Shenzhen sofre com muitas tempestades elétricas, o projeto teve que considerar a segurança contra raios desde o início. As colunas de aço inoxidável funcionam como uma gaiola de proteção, conduzindo com segurança as descargas até o solo. E claro, toda essa ambição teve um custo. O desenvolvimento completo, incluindo as 2 torres, o pódio e toda a infraestrutura, chegou a cerca de 13,5 bilhões de yuans, o que equivale a aproximadamente 2,1 bilhões de dólares. Número 2. Torre de Xangai. A Torre de Xangai não apenas se ergue entre as nuvens, ela parece torcer em espiral por dentro delas. Com cerca de 832 metros de altura, localizada no distrito financeiro de Pudong, ela é o edifício mais alto da China e um dos mais altos do planeta. Sua construção foi concluída no final de 2014, com inauguração oficial no ano seguinte. A torre forma um trio de ícones no skyline de Xangai, ao lado do edifício Jinmao e do Centro Financeiro Mundial. Aquele com formato de abridor de garrafas juntas, essas torres parecem esculpidas pelo vento. Mas o formato espiralado da Torre de Xangai vai além da estética. Ele tem função estrutural. Cada andar gira levemente em relação ao anterior,
completando uma rotação de 120 graus da base até o topo. Esse giro suave serve para domar os ventos violentos que costumam açoitar arranha-céus tão altos. Em testes em túneis de vento, os engenheiros descobriram que esse formato reduzia a pressão do vento em cerca de 24%. Essa vantagem aerodinâmica permitiu o uso de materiais mais leves, diminuiu o balanço do prédio e ainda economizou algo em torno de 50 milhões de dólares na construção. Mas o que está escondido sob a pele de vidro da torre é ainda mais fascinante. A Torre de Xangai é, na prática, 2 edifícios em um. Por dentro, há um núcleo rígido de concreto e aço que sustenta toda a estrutura. Por fora, uma cortina de vidro transparente envolve o edifício como uma gigantesca estufa em espiral. Entre essas duas camadas, existe uma espécie de zona tampão, ocupada por jardins verticais, cafés e áreas públicas. Esse espaço isolado ajuda a manter a temperatura interna estável, diminuindo o uso de energia para climatização. Além disso, essas áreas também reduzem o ruído e oferecem aos ocupantes, sejam funcionários de escritórios, hóspedes de hotéis ou visitantes, ambientes verdes e iluminados pelo sol, suspensos a centenas de metros do chão. Mas antes de tudo isso subir, os construtores precisaram ancorar bem o edifício ao solo, e isso envolveu enfrentar um dos maiores desafios de Xangai: o solo fofo do delta do rio. Para aguentar o peso da torre, os engenheiros realizaram uma das maiores fundações de concreto da história da China, usando cerca de 61 mil metros cúbicos de concreto em uma única concretagem contínua, que durou mais de 2 dias. Sob essa laje, foram cravadas mais de 1.700 estacas de concreto armado e aço, com profundidade de aproximadamente 76 metros, até alcançar camadas firmes do subsolo. Essa fundação escondida é a força silenciosa que mantém a torre estável frente a tufões e tremores. Internamente, o prédio é organizado como uma série de comunidades empilhadas. Ele é dividido em zonas verticais, cada uma com seu próprio saguão, jardins e elevadores. Os andares mais baixos são ocupados por escritórios, os intermediários por hotéis de luxo e mirantes, e os sistemas mecânicos ficam discretamente entre as zonas. Esse design reduz o tempo das viagens de elevador e facilita a circulação no prédio gigante. Com capacidade total, cerca de 16 mil pessoas podem trabalhar, viver e visitar a torre ao mesmo tempo. Uma verdadeira cidade vertical, com restaurantes, salões e algumas das melhores vistas da Ásia. Até os elevadores são recordistas. Usando um sistema personalizado da Mitsubishi, eles sobem a uma velocidade de cerca de 74 km por hora. Rápido o suficiente para causar aquele estalo nos ouvidos. Em menos de 1 minuto, é possível alcançar os mirantes, localizados a mais de 550 metros do solo, onde Xangai se revela como um mapa cintilante de luz. E para garantir que ninguém fique tonto ou enjoado nos dias de vento, os engenheiros instalaram um amortecedor de massa, um enorme peso de cerca de 1.000 toneladas, que se move levemente para compensar a oscilação da torre. Como um pêndulo oculto, ele mantém o prédio estável mesmo sob fortes rajadas. Toda essa inovação teve, claro, um custo à altura. O projeto completo consumiu aproximadamente 2,4 bilhões de dólares, financiado em sua maior parte pelo governo da cidade. Número 1. Conexão Shenzhen-Zhongshan. É difícil imaginar a grandiosidade da conexão Shenzhen-Zhongshan até entender o que ela realmente representa. Um corredor de cerca de 24 quilômetros, formado por pontes, túneis e ilhas artificiais, estendidos sobre o mar aberto. Essa mega estrutura liga 2 grandes cidades atravessando o delta do Rio das Pérolas, uma região que antes exigia horas de desvios por estradas congestionadas e balsas lentas. Agora, com essa ligação direta,
O trajeto pode ser feito em aproximadamente 30 minutos. A obra foi oficialmente inaugurada em 30 de junho de 2024 e já está sendo chamada de uma das construções mais ousadas sobre o mar já realizadas na história da engenharia. Mais de 15 mil trabalhadores enfrentaram tufões violentos, calor extremo e um fundo do mar traiçoeiro, com lama tão instável que se comportava como areia movediça. Mas isso não foi apenas a construção de uma ponte, foi uma batalha contra os elementos. Mergulhadores, soldadores, operadores de guindastes e engenheiros trabalharam lado a lado, dia e noite, correndo contra o tempo e o clima para transformar o projeto em realidade. A estrutura é composta por 3 partes: pontes em cada extremidade, um túnel submerso no trecho central e 2 ilhas artificiais que interligam os segmentos. Essas ilhas funcionam como os pulmões do sistema, pontos vitais para o funcionamento da rodovia. Foram construídas com a instalação de enormes paredes de aço no fundo do mar, das quais a água foi bombeada para fora. Em seguida, foram preenchidas com várias camadas de pedras e areia, até que a terra firme emergisse sobre as ondas. Essas ilhas abrigam as entradas do túnel, os dutos de ventilação e os sistemas de segurança que mantêm a rodovia funcionando de forma estável. Depois, veio a parte mais desafiadora: o túnel. Ele é composto por 32 seções de concreto gigantescas, cada uma com cerca de 165 metros de comprimento, até 55 metros de largura e aproximadamente 11 metros de altura. Cada bloco pesa por volta de 72 mil toneladas, o equivalente a um navio de guerra moderno. Essas peças foram levadas flutuando até o local, guiadas com precisão por rebocadores e GPS. Uma vez alinhadas, eram lentamente afundadas em uma trincheira previamente escavada no leito marinho. Mergulhadores trabalhando a mais de 30 metros de profundidade ajudavam a posicionar cada bloco antes que fosse selado ao seguinte com juntas impermeáveis. Quando o último encaixe foi travado, o túnel se tornou uma estrada submersa contínua, com 4 faixas em cada sentido, a mais longa desse tipo em todo o planeta. Por dentro, tudo é inteligente. Câmeras, sensores e luzes coloridas monitoram os veículos e ajustam o tráfego em tempo real. Existem dutos de ventilação, passagens de emergência e até um cruzamento subterrâneo escondido, permitindo que os carros mudem de rota sem precisar emergir. Acima da água está a ponte Lingding-Yang, responsável por atravessar as rotas de navegação. Seu tabuleiro de aço se estende por cerca de 1.600 metros, entre 2 torres de quase 270 metros de altura. O vão livre, sob ela, tem cerca de 76 metros, espaço suficiente para permitir a passagem dos maiores navios cargueiros e cruzeiros do mundo. Antes de instalar qualquer peça de aço, os engenheiros testaram modelos em túneis de vento em velocidade de furacão, próximos de 300 km por hora, para garantir que a ponte resistisse às tempestades mais intensas da região. Após a aprovação dos testes, guindastes colossais ergueram cada segmento do tabuleiro. Soldadores selaram as juntas com precisão, e equipes de pavimentação aplicaram um asfalto especial à base de epóxi, projetado para resistir à névoa salgada do mar, ao calor intenso e à umidade constante. Toda essa façanha custou cerca de 6,15 bilhões de dólares e levou 7 anos para ser. Essas mega-obras mostram como a China está literalmente redesenhando o mundo, conectando cidades, vencendo limites da natureza e transformando ideias que pareciam impossíveis em realidade. Cada estrutura, túnel ou ponte é mais do que concreto e aço. São símbolos de uma visão que não tem medo de pensar grande, de desafiar o tempo, o clima e até o mar. Enquanto boa parte do planeta ainda discute o futuro, a China já está construindo ele, peça por peça, quilômetro por quilômetro.
Se tiver gostado do vídeo, deixe seu like, comente abaixo o que achou e inscreva-se em nosso canal para acompanhar todas as novidades. Te encontro em um desses vídeos que estão aparecendo agora na sua tela. Cuidem-se, pessoal!